palavra do Senhor diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você concorda com isso? Amém. Então podemos continuar avançando. Eu também estou tratando ainda uma pneumonia, que parece que ainda ficou da própria pneumonia que eu tive. E tomo antibiótico, por conta disso, antibiótico abate bastante a gente. Eu estava ali, enquanto os irmãos estavam levando para louvar ao Senhor, eu estava com as minhas pernas tremendo, minhas musculaturas estavam tremendo. Mas aí eu tentei, né? Fiquei sabendo que alguns irmãos aqui na igreja correram 21 quilômetros essa manhã. Eu disse: o pastor tem que dar uma levantada pelo menos, né? Então, assim eu estava. Mas eu lembrei de Moisés com as mãos, tentando levantar as mãos para orar por Josué, e as mãos dele não permaneciam em pé. Aí o povo de Deus levantou, Arão chegou e disse: Moisés, deixa comigo, eu vou levantar a tua mão. E levantou, mas tinha outra. E aí Arão disse que era o líder também, pois Arão era irmão de Moisés, e Hur era um dos líderes do povo de Deus. Então Arão levantou a mão, Hur levantou a outra mão, e assim o povo de Deus continuou vencendo. Então, embora as mãos muitas vezes se cansem, nós podemos continuar vencendo as nossas guerras. Amém? Amém. Eu creio nisso. Hoje a palavra do Senhor nos diz: o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo a ver, né, meus irmãos? E eu disse: vou pregar exatamente isso, porque me sinto fraco, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, vai ser projetada aqui na tela. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 18. Enquanto está sendo aberto, quero dizer, dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Quero dizer para vocês: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui é a Igreja Batista, Comunidade Batista Shalom. Nós temos um grande prazer de receber vocês. Somos uma igreja de células, amamos o discipulado, gostamos de estudar a Bíblia, fazemos isso durante a semana, nas reuniões das células, domingo de manhã, na escola bíblica, nas redes de discipulado, enfim, vamos avançando. Se você, ao olhar o nosso jeitinho, se sentir em casa, seja bem-vindo, faça parte dessa família, povo de Deus. Nós vamos ler, portanto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 18, e eu convido a igreja para ler conosco todos em uma só voz. Leamos. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis, fracos, que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada das Escrituras. Criem em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja correndo, nosso interior está sendo renovado a cada dia.
Que Deus abençoe. Perdão, é até o 18, nós temos ainda 17. Obrigado. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A igreja diz: amém. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações nessa noite, nessa reflexão. Nós te pedimos, Deus, a Tua bênção, a Tua direção sobre essa palavra. Me coloco nas Tuas mãos. Usa, Senhor, a minha voz, a minha boca. Usa, Senhor, os meus pensamentos. Organiza-os de acordo com a inspiração do Teu Santo Espírito. E fale, Senhor, mais uma vez aos nossos corações. No nome de Jesus, assim falamos. Amém? Amém. Amém. Queridos, o objetivo da palavra de hoje, nessa noite, é fortalecer você como igreja, fortalecer a sua vida. A palavra de Deus hoje tem como objetivo fazer com que você permaneça firme, mesmo no meio das pressões. A palavra de Deus nessa noite tem como objetivo levar você a entender que a fraqueza é exatamente o cenário escolhido por Deus para revelar o poder dele e para produzir frutos que sejam eternos. Esse é o objetivo da reflexão dessa noite. A palavra do Senhor nos alerta quanto a isso. Nós sabemos que vivemos em um mundo, queridos, um mundo que valoriza a força. E é importante, sim, fazermos os nossos exercícios, participarmos das nossas academias, das nossas disciplinas físicas, alimentares, para cuidar do nosso corpo. Isso é importante. Mas o mundo, além disso, ele destaca de forma excessiva a força, o poder da força. Mas a palavra do Senhor, num contraponto, ele nos mostra, ele revela que ele valoriza, Deus valoriza a nossa dependência. Somos dependentes. Nós não gostamos de dizer isso, somos dependentes. Nós gostamos de dizer que nós somos independentes, não dependentes. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele valoriza essa dependência. E essa é a reflexão dessa noite. O mundo, queridos, ele exalta a performance, mas a palavra de Deus nos fala de Deus que exalta a fidelidade. A fidelidade do cristão. Hoje, quando você sai de carro, quando as pessoas saem de carro, se locomovem, carro, moto que seja, nós sempre ligamos, a maioria das pessoas ligam o GPS, cada dia estão ligando mais. Mesmo sabendo qual é o caminho, a gente liga. Às vezes a gente não liga, porque se eu já sei o caminho, eu não vou ligar. Mas de repente você bate de cara com congestionamento e diz: puxa vida, por que eu não liguei o GPS? Porque ele teria me dado uma alternativa para fugir disso. Nós esquecemos que o trânsito muda, nós esquecemos que as rotas se fecham, nós esquecemos que os imprevistos surgem e quem insiste em ir sozinho, sem ligar o GPS, acaba muitas vezes se perdendo. Mas quem aceita depender do GPS, na maioria das vezes, chega antes do outro que pegou esses engarrafamentos, esses obstáculos. Queridos, o mundo, ele valoriza quem sabe das coisas, mas Deus valoriza quem depende. Nós precisamos admitir a necessidade de depender. A fé funciona assim. A fé não é sobre ter força. A fé é depender. É sobre manter o nosso GPS espiritual ligado todos os dias, na dependência da direção do Espírito, nos orientando no meio
dos obstáculos que surgem diante da gente. O Evangelho de Jesus, ele não é sustentado por homens que são fortes. Ao contrário, o Evangelho de Jesus, ele é sustentado por um Deus que é forte. E um Deus poderoso que usa homens frágeis. Esse Deus poderoso usa homens frágeis. Essa é a palavra de Deus para nós. E toda a reflexão dessa noite tem como objetivo mostrar isso para você. Para que você saia sabendo da necessidade, como diz o título, o tema dessa palavra, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na minha, na tua fraqueza. Quero dividir essa reflexão em 3 pontos. O primeiro ponto que eu destaco é que a fraqueza, ela revela a importância da fraqueza, é porque a fraqueza vai revelar o poder de Deus, vai revelar a fonte do poder. A minha e a tua fraqueza vai nos mostrar de onde vem a fonte do poder. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que acabamos de ler, nos diz, aliás, eu vou pedir para você construir isso, obrigado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz: temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, vem de Deus e não de nós. Vou repetir, você pode ler comigo? Temos a versão NVT, isso, volta mais um pouco, isso. Versículo 7. Isso. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis. Vamos ler juntos. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O poder não é de nós, meus irmãos, somos vasos quebráveis, vasos moldáveis. E além disso, vasos que estão enfrentando uma grande pressão externa, mas que têm um poder inimaginável dentro dele. Esse é o quadro que vemos nessa noite. Lá em Juízes, capítulo 7, não precisa abrir, diz assim a palavra do Senhor aqui: Gideão, ele vence uma batalha com os vasos. Poderíamos pregar um sermão sobre Gideão e os seus vasos. E assim que ele venceu a batalha, de 32.000 pessoas, ficaram apenas 300 pessoas. Foram descartados todos os demais. Deus disse: quero só esses 300. Como é que nós vamos vencer se não temos arma? Deus diz: vocês têm vaso? Temos vaso. Vocês têm corneta? Temos corneta. Então leve o vaso, leve a corneta. Vocês têm tochas? Sim. Tochas que pegam fogo? Sim. Então levem também. E com o vaso, com tocha e com a corneta, eles venceram a batalha. Sabe, queridos, quando nós assumimos a fraqueza, a nossa vaidade cai por terra. Não tem pessoas fracas e orgulhosas. Orgulhosos são os fortes. Os fracos não conseguem serem orgulhosos, porque sabem que não tem força, sabem que a força, que eles são dependentes. E isso agrada o coração do Senhor. Na estratégia de Deus, nessa batalha de Gideão, cada um deles, cada soldado carregava essa trombeta, essa tocha e esse vaso. A luz, meus irmãos, que assustou aqueles soldados, aqueles inimigos que bateram em retirada, não estava no vaso, estava dentro do vaso. A força, queridos, não estava no vaso. O vaso só tinha uma função:
A função do vaso era ser quebrado no momento X da batalha. E se os vasos resistissem a não serem quebrados naquele momento, a batalha não seria ganha. Eles precisavam quebrar os vasos para que a tocha e a luz fosse vista. E 300 tochas botou aqueles milhares de soldados em fuga. Quando os vasos se quebram, queridos, a luz aparece. Quando os vasos se quebram, o som ecoa e o inimigo é derrotado. Muitas vezes o inimigo não é derrotado porque nós, como vasos, não queremos ser quebrados. E não queremos que o som dessa quebra assuste. E assim, então, perdemos essa bênção. O poder, queridos, não estava nos homens que estavam ali com Gideão. O poder não estava na estratégia de Gideão. O poder estava tão somente em Deus. Era Deus que tinha o poder, que detinha o poder. E assim é o Evangelho. Nós, queridos, somos como vasos de barro, somos frágeis, somos limitados, somos quebráveis. Não há poder em nós. Mas quando o vaso se quebra, o tesouro se manifesta. O poder de Deus fica exaltado, fica visto pelas pessoas. E fica claro, portanto, que esse poder vem de Deus e não de nós. É por isso que Deus ama a nossa dependência dele. Quando Paulo escreve esse texto, Paulo não estava escondendo a fragilidade humana que ele tinha. Paulo estava assumindo: sou frágil, somos frágeis, somos vasos de barro. Eu e você somos vasos de barro, somos limitados, somos quebrados. Mas em você temos dentro de nós esse tesouro, o tesouro do Evangelho de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Você tem dentro de você esse tesouro. Você é esse vaso quebrado, mas você tem o poder criador do universo dentro de você. Você carrega o tesouro do Evangelho. E para que o tesouro do Evangelho seja compartilhado, é necessário que o vaso não seja de ferro, não seja de mármore, não seja de granito, seja um vaso de barro para ser quebrado, e que na medida que ele é quebrado, esse tesouro é compartilhado com as pessoas. Sim, um vaso humilde, um vaso frágil, um vaso quebrado. Quando o vaso reconhece a sua fraqueza, e tão somente quando isso acontece, o poder de Deus se torna evidente, não apenas na sua vida, mas em torno de todas as pessoas que estão ao seu redor. Se você deseja que o poder de Deus seja evidente, é preciso que você compreenda a bênção de ser não apenas o detentor deste poder, maravilhoso poder de Deus, da presença de Deus, do Evangelho de Deus em sua vida, mas é preciso que você compreenda a importância de você ser um vaso quebrável. Toda resistência toda resistência de sermos quebrados precisa cair por terra, para que a glória do Senhor e o seu Evangelho, uma vez quebrado o vaso, possa ser visto por todos. E lembro daquela senhora, aquela moça
senhora, que foi adorar o Senhor Jesus com um vaso de alabastro. Foi criticado porque tinha dentro daquele vaso um unguento extraordinário, de caro, valioso. E aquele unguento foi com ele que ela ungiu os pés de Jesus Cristo. Mas enquanto o vaso não se quebrou, ninguém percebia o perfume do unguento. O perfume do Evangelho só é sentido pelas pessoas que estão ao nosso redor, na medida que nós, como vasos, somos quebrados. Meus irmãos, lutamos tanto para não ser quebrados. Resistimos sermos quebrados. Choramos para não sermos quebrados. Não queremos ser quebrados. Mas não tem como enclausurarmos agora no Senhor dentro de nós, se não compreendermos a importância de sermos quebráveis. O segundo ponto que eu quero destacar nesta reflexão dessa noite é que a fraqueza, exatamente a fraqueza, nos mantém dependentes no meio das situações. Se nós não somos fracos, nós não vamos depender de Deus para nada. Nós seremos autossuficientes. Mas é a fraqueza que nos manterá dependentes no meio da pressão. Então, quando você estiver sob pressão, a tua bênção será exatamente o fato de você se tornar dependente do Senhor no meio da pressão. Em 2 Coríntios, Paulo nos diz, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Paulo nos diz, versículo 8 e 9. Leamos juntos? De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Sim, meus irmãos, é quando nós estamos no meio da pressão que Deus vai ver a nossa dependência nele. Quando não tem pressão, não existe dependência. Os irmãos sabem que na medida que a gente afunda, os mergulhadores afundam em alto mar, eles sabem que para que um barco não seja, um submarino não seja esmagado pela pressão das águas, ele precisa ter uma pressão interna maior do que a pressão externa. Se a pressão da presença de Deus internamente não for maior do que as pressões externas, sucumbiremos. Então nós precisamos depender de Deus, da presença de Deus, dentro desse vaso frágil, para que ele não seja destruído. E Daniel, não precisa abrir, Daniel capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que Daniel foi jogado numa cova de leões. Ele foi pressionado por todos os lados. Daniel foi perseguido por causa da fidelidade que ele tinha para com Deus, mas foi finalmente derrubado, foi jogado numa cela. Mas ele não foi esmagado, ele não foi abandonado, ele não foi destruído. A palavra de Deus nos diz que no dia seguinte o rei procurou: Daniel, meu amigo, você ainda está vivo? Porque aquele rei sabia que ele tinha um Deus poderoso que poderia livrá-lo. E Daniel responde ao rei: sim, o meu Deus me salvou. E Deus tira Daniel e o
coloca agora sobre os destaques, juiz sobre os juízes. A pressão levou ele para a cova, mas a presença de Deus manteve ele vivo dentro da cova. Os leões, meus irmãos, não foram retirados de lá. Os leões estavam lá, continuaram lá. Às vezes poderíamos orar, tire os leões, mas Deus não tirou os leões. Mata os leões, mas Deus não matou os leões. Os leões continuaram lá, mas Deus o manteve vivo, mesmo com os leões lá. Os leões continuaram sendo leões, a cova continuou sendo cova, mas Deus continuou sendo soberano na vida de Daniel. Sabe, irmãos, a pressão não mudou o caráter de Daniel. Daniel continuou com o mesmo caráter, mesmo sendo perseguido. A presença de Deus na história de Daniel mudou o desfecho dessa história. Esse decreto dos homens acabou colocando Daniel em risco, mas depois em lugar de destaque. A intervenção de Deus definiu a história de Daniel. A cova, queridos, não vai definir a nossa história. A cova pode ter leões, mas ela não define a nossa história. A fidelidade sustentada pela presença de Deus é que definirá o resultado dessa história. Não podemos esquecer, o que Paulo está querendo dizer é que o ministério que eu e você exercemos não é um ministério confortável. A vida cristã não é isenta de lutas. Sim, se você espera que vai ser isenta de lutas, não é uma verdade, você está equivocado. O ministério não é confortável, não é isento das lutas. A tua vida cristã não é isenta das lutas. Você precisa estar ciente que elas virão mais cedo ou mais tarde. Mas sempre há na palavra de Deus um mas. Sempre há uma palavra mas. Daniel foi jogado nas covas, mas Deus estava presente. Sempre há um mas sustentando a vida do cristão. Sempre haverá um mas sustentando a tua vida no meio das pressões. A pressão que eu e você enfrentamos não define qual será o nosso fim. A presença de Deus é que definirá o resultado final, seja qual for ele. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, Paulo falando, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Eu fui pesquisar sobre queria entender melhor sobre esse morrer. Levamos sempre no nosso corpo esse morrer de Jesus. E os comentaristas falam que é o sacrifício, é a abster-se do que o mundo quer que façamos. É dizer não quando as pessoas querem que digamos sim, ou quando o nosso próprio corpo quer que digamos sim. Isso é morrer, o corpo, ou em nosso corpo, morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. É à medida que nós matamos a vontade do corpo, refutamos as ofertas do mundo, e dizemos não, quando o mundo diz que você está morrendo dessa forma, é que Cristo vive em nós e se manifesta em nós. Então Paulo diz: levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Não tem outra maneira da vida de Cristo ser manifestada em nosso corpo, senão admitirmos para nós mesmos esse morrer de Jesus, para que a vida, o morrer de Jesus, para que a vida dele seja manifestada. Nós queremos a glória, mas esquecemos que antes da glória sempre haverá a cruz.
passou, experimentou a ressurreição, mas antes da ressurreição e da glória dela, Cristo passou pela cruz, passou pelo sofrimento, passou pela pressão. A renúncia sempre virá antes da frutificação do Espírito na minha e na tua vida. Sabe, queridos, a pressão que eu e você enfrentamos como cristãos no exercício do nosso ministério, no mundo que Deus nos colocou, essa pressão no teu trabalho, essa pressão na tua escola, essa pressão no meio dos teus amigos, essa pressão no meio da sociedade onde você convive, essa pressão não é um sinal do abandono de Deus. Não! O fato de você estar enfrentando pressão não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, é exatamente o ambiente que Deus permite para o amadurecimento da nossa fé. Deus quer que você cresça. E o ambiente de crescimento, exatamente nesse ambiente de morrer, levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Precisamos entender, aceitar e permitir que esse processo aconteça em nós. Dura essa palavra, pastor. Sim. Mas precisamos compreendê-la para que nós, como vasos frágeis, permitamos que o poder de Cristo o poder do Evangelho seja compartilhado com as pessoas que estão à nossa volta. Em terceiro lugar, eu quero destacar que a fraqueza, ela é passageira. Mesmo porque nossas vidas aqui neste mundo, nossa vida é passageira. Então a fraqueza é passageira. Mas a glória de Deus não é. A glória de Deus é eterna. Então não troque a glória eterna fugindo desse contexto. Compreenda que essa fraqueza é passageira e a glória é eterna. É isso que você precisa ter na mente. Em 2 Coríntios capítulo 4, 16, Paulo diz: por isso, nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Queridos, todos nós estamos morrendo a cada dia. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns antes, outros depois. Mas Paulo diz, ainda que o nosso interior está, ainda que no nosso exterior nós estejamos envelhecendo, eu não estou morrendo, mas eu estou envelhecendo. Você já não é mais tão novinho. Então, mas ainda, Paulo diz, nós não desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nós não desistimos. Paulo está convidando, não desista, permaneça firme, não desista. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Ah, meu irmão, você está enfrentando pressões, fraquezas. Sim, a fraqueza, meus irmãos, meu irmão, é o prenúncio da glória manifestada em Deus, ainda aqui, mas principalmente na eternidade. Lá em Deuteronômio, capítulo 34, nós não vamos abrir, nos fala da história de Moisés, uma faceta da vida de Moisés, no final da vida dele.
Moisés chegou ao final da sua vida com 120 anos. Pensa, né? 120 anos. E ele chegou no final da sua caminhada. Vemos o Moisés com o corpo marcado pelo deserto. Vemos um Moisés com uma história cheia de perdas, cheia de pressões. Sim, não é só você que tem perdas, que tem pressões. Vemos um Moisés cheio de despedidas, porque muitos foram morrendo. A palavra de Deus diz que todo aquele povo, com exceção de Josué e Caleb, padeceram no deserto. Moisés viu tudo isso. Mas o interior de Moisés, como nunca antes, estava firme, estava inteiro. A fé de Moisés estava forte. A palavra de Deus nos diz, se você for lá e ler o capítulo, que a visão de Moisés continuava clara. Moisés não perdeu a visão. O corpo enfraqueceu, estava marcado, estava envelhecido, mas a visão de Moisés continuava forte. Eu quero crer que não era necessariamente a visão física. Eu quero crer que era a visão espiritual. Quando Moisés percebeu que ele ia ser recolhido por Deus, qual foi o pedido que Moisés fez para Deus? Senhor, deixa que pelo menos eu ver a terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não perdeu a visão espiritual. Quantos perdem a visão espiritual e sucumbem? Caminham a vida inteira, no final se perdem. Então nós vemos que a visão de Moisés continuava clara. A Bíblia diz que ele não entrou na terra prometida, mas também diz que os seus olhos não se enfraqueceram. O seu vigor não se apagou. Lá estava ele, com Deus, como sempre esteve. O exterior dele envelheceu, as circunstâncias mudaram, mas o homem interior foi sendo renovado dia após dia. Moisés não terminou a carreira dele frustrada. Ele treinou valentes, guerreiros, generais, líderes, no tipo e na capacidade de Josué e de Caleb. Moisés terminou a sua jornada em paz, principalmente porque ele terminou nas mãos do Senhor. Deus disse que veio o Senhor e o tomou. Aleluia. Aleluia. Quem dera todos nós possamos, como Moisés, no dia derradeiro da nossa partida, sermos recolhidos pelo Senhor dessa forma. Mas não podemos perder a visão, a consciência da manifestação do poder do Senhor nas nossas fraquezas. O corpo pode enfraquecer, mas o chamado precisa permanecer. Você enfrenta lutas para desenvolver o seu trabalho profissional. Você enfrenta lutas para dizer não ao mundo e às paixões mundanas. Você enfrenta a luta para exercer o seu ministério. Sim, o teu corpo pode sofrer isso, mas o teu chamado precisa permanecer firme no Senhor. A fraqueza dos irmãos é passageira diante de uma glória, a glória de Deus. Essa glória que Deus está reservando para cada um de nós. Viveremos um ano na eternidade? Não.
Viveremos 10 anos? Não. 100 anos? Não. 1000 anos? Não. 1 milhão de anos? Não. Viveremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E nunca findará mais esse tempo da eternidade na glória do Senhor. Então não perca essa eternidade por momentos de fraqueza, mas que ela te aproxime do Senhor. O corpo envelheceu. Claro, o corpo envelhece, mas as circunstâncias mudam. 2 Coríntios capítulo 4, 17, Paulo diz: estas aflições pequenas E momentâneas produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias, e ela durará para sempre. O sofrimento, meus irmãos, de acordo com a perspectiva de Paulo, é leve quando comparado à eternidade. Então não seja inteligente, seja sábio, não troque a eternidade por conta desse passageiro e leve sofrimento. Paulo diz no capítulo 4, versículo 18: fixamos, sim, o olhar. Fixe o teu olhar naquilo que não se pode ver. O que nós hoje nós podemos ver um monte de coisa, mas tem algo que você não pode ver, que é a glória eterna do Senhor, a não ser pela fé. Fixe teus olhos pela fé naquilo que você não pode ver com os olhos carnais. As que nós não podemos ver durarão para todo sempre. Quem vive pela eternidade, queridos irmãos, preste atenção. Quem vive pela eternidade nunca será vencido pela fraqueza do presente. Quem vive pela eternidade não será vencido pela fraqueza do presente. Quem vive pela eternidade não será vencido pela fraqueza presente. Eu quero partir nesse momento para a conclusão dessa reflexão. Na cruz, Jesus Cristo parecia estar fraco, parecia silencioso, parecia ferido, parecia totalmente exposto. Para os homens, ele era um fracasso, mas para Deus, ele era o plano eterno da glória do Senhor, que eu e você usufruiremos por toda a eternidade. Sim, frágil. Ele estava frágil, mas não abandonado. Paulo diz frágil, mas não abandonado. Paulo diz pressionado, mas não destruído. Deus Pai não levou o seu filho para a cruz. Não. Fui eu e você que levamos. Mas Deus transformou aquela cruz no maior ato de poder da história. Onde os homens olhavam o fracasso, ali foi manifestado o poder, o maior ato de poder. Cristo venceu e destruiu a morte naquele ato. Quando falamos disso, estamos falando no sentido da morte eterna. Ele arrancou do diabo a nossa célula indigna. O que parecia uma derrota virou redenção. O que parecia o fim virou o começo. Ali nasceu a igreja. Ali nasceu a esperança. O meu e o teu começo começou exatamente onde parecia o fim de Jesus. O que parecia fraqueza revelou a glória do Senhor. Sim, queridos, nós somos frágeis, mas não somos abandonados por Deus. Nós somos impressionados, mas nós não somos destruídos. O poder é de
de Deus, a glória é eterna. E essa fraqueza que nós enfrentamos no dia a dia é exatamente o palco do agir divino, poderoso do nosso Deus. Ele se move nas nossas fraquezas, nas minhas e nas suas fraquezas. É onde a glória do Senhor é manifestada. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente. Enquanto isso, eu gostaria de convidar você para se colocar em pé. Nós vamos orar agora diante do Senhor. Eu quero convidar você a confessar diante do Senhor a tua fragilidade. Confessa ao Senhor a tua dependência nele. Peça para que Ele te sustente no meio das pressões da vida, para que você passe por esses vales dando glória